A luta entre Yamato e Kaido começa e a Nami roubando a cena são os destaques do capítulo 1016 de One Piece. E antes da gente falar desse capítulo, se você perdeu as matrículas para o curso de japonês Nihongo Premium, elas foram abertas novamente por apenas 48 horas. E essas 48 horas acabam nessa noite. Então você tem até hoje para efetuar a sua compra. Se você perdeu a oportunidade, o link vai estar na descrição se você quiser fazer a sua compra. O curso completo do iniciante ao avançado para você aprender língua japonesa. Não perde novamente essa oportunidade, porque depois dessa acaba real. O capítulo começa com a Otoko. E a próxima coisa do capítulo são os comentaristas da CP0 falando sobre os números da guerra. Prestem atenção que a gente vai fazer uma análise cirúrgica e matemática com esses números, porque inicialmente haviam 30 mil Minions da Aliança Yonkou contra 5 mil Minions da Aliança Mugiwara e ficaram 24 mil da Aliança Yonkou contra 3 mil da Aliança Mugiwara. Isso significa que do lado dos inimigos restou 80%, enquanto do lado da Aliança Mugiwara restou 60%. Ou seja, enquanto a Aliança Yonkou perde X, a Aliança Mugiwara perde o dobro, perde 2 vezes X. Se a gente considerar que a Aliança Yonkou perdeu 20% e a Aliança Mugiwara perdeu 40%, ou seja, o dobro. Só que existe um porém também nesse capítulo. 4 mil membros trocaram de lado e foram para o lado da Aliança Mugiwara, ficando assim 20 mil contra 7 mil. Ou seja, cada Minion da Aliança Mugiwara, a princípio, teria que lidar com 6 Minions da Aliança Yonkou e agora tem que lidar com 2,85 cada. E se esse padrão de queda se mantiver, considerando que a Aliança Yonkou perca 50%, por exemplo, da sua força, a Aliança Mugiwara perderia 100%. Então sobrariam 10 mil de pé do lado da Aliança Yonkou e nenhum de pé da Aliança Mugiwara. Isso significa que ainda restariam 50% dos Minions da Aliança Yonkou, e isso significa que eles continuam na desvantagem em tese. Se esse padrão de queda que a gente viu no começo da guerra continuar a se repetir, o que pode não ser necessariamente o caso. Depois é mostrada a Nami e o Zeus e como eles ainda não conseguiram se entender. O Zeus ele chega a explicar também o que diabos aconteceu para ele continuar vivo, algo que a gente já esperava, já dava para entender exatamente como tinha acontecido, mas a gente vê a explicação agora também. E a gente vê também que a ult não foi derrotada. Lembrando que da última vez que a gente viu a personagem, ela tinha sido ocada por um combo de todos os homes especiais da Big Mom. Só que esse oco que ela levou daquele laser que a Big Mom atirou nela, por mais que tenha atravessado o corpo dela, a gente tem que entender aqui que depende muito da resistência do usuário. Tanto que a gente vê que ela nem foi ocada. A gente vê ela de pé nesse capítulo e ela nem tá ocada, ela nem tá com um buraco no bucho que era, teoricamente, para ela ter. Ou seja, dá pra gente tirar a partir disso que, dependendo da resistência do usuário, se for alguém fraco, obviamente vai ser ocado e vai ficar com um buraco no meio do corpo. Mas se for alguém resistente, como é o caso da ult aqui, por mais que ela seja atravessada por um laser, não significa que ela vai ser necessariamente ocada. Ela vai levar, obviamente, um dano, mas não vai ser um dano suficiente para carbonizar a pele dela inteira. E isso aconteceu também, por exemplo, com o Oven, quando ele levou uma série de ocos de laser do Ichiji no final do arco de Holy Cake. Não necessariamente ele foi completamente esburacado, tanto que a gente vê ele de volta pouco tempo depois. E provavelmente aconteceria a mesma coisa se o Kizaru ele atirasse os seus lasers, já que são lasers muito parecidos, a não ser que sejam lasers mais poderosos, mais quentes do que esses que a gente já viu, pode também ser o caso, mas considerando que seja um padrão, talvez acontecesse a mesma coisa se ele atirasse em alguém que tem uma resistência um pouco mais elevada do que o normal. E era algo que a gente já esperava que fosse acontecer. A ult, ela obviamente ia se levantar porque ela precisava ser derrotada pela Nami e não pela Big Mom. E isso obviamente vai se repetir também com o Page One. Por mais que ela tenha dado um porretaço na cara do Page One com armamento avançado, obviamente ele vai se levantar ainda para o Usopp ele ter a chance de derrotar ele também. Só que nesse capítulo a gente vê a Nami conseguindo finalizar a ult agora de forma digna, com a sensação de realização que a gente teve ao ler esse final de luta. A gente finalmente se sentiu agraciado por conseguir ver a personagem finalizando de forma digna
a ult nesse capítulo, e a gente vê o Zeus se transformando num porrete do Kaido, num projeto de porrete do Kaido. Todo mundo tem um porretão agora com espinhos, né não? E ele também se transforma em um, e é muito legal, é interessante que ele consegue se moldar quase que da forma que ele quiser. Mas além disso, né, além dela dar uma porretada na cabeça da ult, ele também consegue se transformar na própria nuvem que ele originalmente era. Afinal, o bastão da Nami, o Clima Tact, ele consegue expelir nuvens e naturalmente a nuvem que vai sair vai ter a mesma forma que o Zeus. É como se ela estivesse expelindo o corpo original do Zeus. Muito legal, porque dessa forma quem estava sentindo falta do Zeus original em forma de nuvem vai poder matar um pouco da saudade das vezes em que ele aparecer. E a gente vê que a Nami usa um golpe nomeado novo chamado Raitei, que acaba errando a mira de primeira, mas o Zeus, ele como tem consciência, conseguiu perseguir assim a ult, acertando ela, conseguindo finalizar ela, provavelmente pela última vez. Olha só que trocadilho, né? Pela última vez. E a última parte do capítulo é o Yamato contra o Kaido. Antes deles caírem na porrada, a gente vê um diálogo entre eles, do Yamato dizendo que ele vai para o mar com o Luffy, assim consolidando a entrada dele no bando do Chapéu de Palha, só restando o Luffy fazer o chamado, o convite oficial. Mas por parte dele, ele já vai de cara, ele já vai sem nem questionar, obviamente seguindo a própria história do Oden de ter entrado no navio do futuro rei dos piratas. Olha só, ele agora querendo repetir essa jornada também que o Oden realizou no passado. Obviamente é uma inspiração também, e claro que no caso do Oden, por mais que ele tenha mudado, virado a casaca e saído do bando do Barba Branca para entrar no bando do Roger, nesse caso a experiência está numa só, ela é aglutinada numa só. O Yamato, ele entrando no bando do Luffy, não vai precisar fazer essa transição de bando, seria ele entrando num bando só de uma vez. E o Kaido dizendo que não escolheu o país de Wano por acaso, e que o país de Wano é sim um lugar especial. E isso se complementa muito com a fala do próprio Yamato depois, dizendo que o Oden está esperando pelo Luffy e que vai segurar o Kaido até ele voltar. Agora, sobre o fato do Oden estar esperando o Luffy, já que ele leu o diário do Oden, não significa necessariamente que ele está esperando exatamente pelo Luffy, como se o Luffy tivesse lá no diário, o nome dele tivesse lá no diário, mas sim que ele consegue entender que pelo conceito do que é o Joy Boy, o Luffy seria a pessoa ideal para se encaixar nessas características, para assumir esse título de Joy Boy. Então essa é a interpretação do Yamato, partindo da leitura dela em cima do diário e assim interpretando que a pessoa ideal, a pessoa destinada, o garoto da profecia seria o Luffy. Eu até queria falar um pouco sobre isso, porque muita gente questiona esse conceito de o Luffy ser o predestinado, dele ser a pessoa destinada a trazer o mundo para um novo amanhecer. E eu acho que no caso de One Piece é praticamente irrelevante pra gente como leitor, porque a nossa visão é de que o Luffy ele naturalmente vai ser essa pessoa. A gente já sabe desde o começo da história que o Luffy ele vai ser essa pessoa. Pra gente como leitor é como se ele já fosse esse predestinado a realizar todos esses feitos, né? Para realizar toda essa mudança no mundo. E isso se refletir dentro da própria história entre os personagens não tem qualquer problema, não interfere em nada pra gente, por mais que eles acreditem lá dentro da história que esse seja o Luffy que esteja destinado a isso. O único caso onde isso seria um problema é se antes a gente tivesse um discurso sobre esforço, sobre mérito, sobre você moldar o seu destino, conseguir assumir um outro lugar no mundo, né? Naruto, esse é um problema. Mas essa fala do Kaido sobre o Wano ser um lugar especial, ela se encaixa muito nesse contexto, principalmente porque o Wano ele tem muito envolvimento com o próprio século perdido. Então, o envolvimento do país de Wano, com tudo que vai acontecer, com todo o século perdido que vai ser resgatado, com todas as revelações, com toda a importância que o país teve na história, existia uma chance muito grande desse país ainda se envolver com o que tá para acontecer na virada de chave que vai existir nesse mundo. A chance era muito grande, então a posição do Kaido em estar nesse país faz com que ele tivesse uma alta probabilidade em também estar envolvido com todos esses acontecimentos, com toda essa mudança que vai acontecer no mundo. O Wano é um dos polos onde essa mudança vai acontecer, então faz sentido. Eu acho que é por isso que ele decidiu usar o Wano como base, é por isso que ele falou
o que ele disse nessa frase nesse capítulo. Inclusive, galera, tomem cuidado porque pode ser que tenha uma tradução errada nesse final do capítulo, com o Yamato dizendo que vai segurar o Kaido até a volta do Luffy. Na verdade, o que ele diz é que ele vai segurar o Kaido até o Zoro voltar. Mas agora, falando sério, o que a gente vê na prática é o mero comecinho da batalha. Claro que a gente queria muito mais que essa luta já tivesse acontecido no começo do capítulo, que a gente tivesse visto mais dessa luta. Eu senti falta, além da gente ter, por exemplo, a Otoko no começo do capítulo, mas o que a gente teve nesse final de capítulo foi o Kaido entrando na forma híbrida, com o Haki do Rei avançado, prestes a mandar uma porretada no Yamato. E muita gente se questionou se com esse clash existiu a confirmação do Yamato ele tá usando o Haki do Rei também nessa batalha. Vamos lá, galera, vamos lá, porque esse lance dos raios negros é extremamente abrangente. Pode significar muita coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra gente se contextualizar. Pode muito bem ser um clash de Haki do Rei com Haki do armamento juntos, somados, como vimos o Luffy contra o do Flamingo. Pode ser também o clash só de Haki do armamento, como a gente viu com o Luffy ele trocando golpes com o Katakuri. Pode muito bem ser clash só de Haki do Rei, como também vimos o Luffy contra o Katakuri novamente. Pode ser só Haki do Rei sem clash direto nenhum, de um único usuário, inclusive. Pode muito bem ser um usuário de Haki do Rei usando o Haki do Rei e assim gerando raios negros, como foi o caso da Big Mom gritando lá em Holy Cake. E pode muito bem ser o caso de ser só Haki do armamento sem clash, também de um único usuário. A pessoa, antes mesmo de gerar o clash, já tá ali liberando raios negros com um punho firme. Nesse caso eu interpreto como se a pessoa estivesse fechando com muita força a mão e assim estivesse causando, né, atrito entre os dedos e assim já gerando os raios negros previamente, antes mesmo de existir o clash direto entre os punhos. Ou seja, é extremamente abrangente e pode significar muita coisa. Mas no caso do Yamato, a gente já viu ele gerar raios negros antes, usando Haki do armamento, e possivelmente usando o Haki do armamento avançado também, quando ele vai emitir um golpe dele e saem raios negros da clava dele. Então, considerando essa troca de golpes com o Kaido, será que ele tem também Haki do Rei? Não necessariamente, porque mesmo que o Kaido só tenha usado o Haki do Rei nesse golpe, os raios negros eles não dependem, como eu falei aqui, de clash. Pode muito bem ser o caso de uma única pessoa causar esses raios negros, não depender necessariamente da outra pessoa também estar usando. Mas claro que, como eu falei, extremamente abrangente, pode muito bem ser o caso de ser Haki do armamento, pode ser Haki do Rei, podem ser os dois juntos, então a gente não sabe, a gente vai ter que esperar para ver se realmente o Yamato ele tem Haki do Rei. Mais um capítulo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o curso Nihongo Premium vai até hoje à meia-noite, então não deixe de conferir o link na descrição para você fazer a sua matrícula e não perder a sua última chance. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que saem toda semana do mangá de One Piece, galera. Tem um vídeo especial que vai sair, lembrando, assim como saiu do Despertar das Akuma no Mi, entra lá que esse vídeo tá muito bom. Entra no canal e vê esse vídeo. O próximo também vai estar bem legal, beleza? Tá pra sair semana que vem, se tudo der certo. E aproveita também para ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau.